Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 23 de março. De março não, peraí, caralho. 23 de fevereiro de 2024 e começa agora o episódio sobre o show número 386, se eu não me engano. E era... Opa, desculpa aí, saiu um pequeno arroto aí. E era pra ser o 386 e 387, se eu não me engano. E, no fim das contas, vai ser só o 386. Você acredita? Vou contar pra vocês, já começar contando isso. Hoje eu teria 2 shows, né? Se o meu carro ficasse pronto, lembra disso? Já vou contar aí, inclusive é o primeiro episódio aí no retorno às origens, né? Faz tempo que eu não gravo aqui dentro do meu carro voltando de show realmente. E hoje voltamos do show e o que quer dizer que eu peguei meu carro. E aí vou contar a aventura aí que eu fui pegar meu carro daqui a pouco. Mas por que era pra ser 2 shows e não foi? Vai vendo. Eu achei que o show do Abner no acústico era às 8, tá ligado? E não, era às 10. E eu tava achando que era às 8. Aí eu marquei um show às 9 no Beverly. E o show do Beverly, se fosse depois, teria dado tranquilo, porque tinha um show. Se o show do acústico fosse às 8 e o do Beverly às 9, tranquilo, dá até pra eu assistir o show e ir pro outro tranquilo, porque o Beverly sempre atrasa. Mas o acústico não atrasa, porque o acústico não tem mesa pra servir a galera, tá ligado? É só o comedy mesmo, que pra quem não é de São Paulo, vou tentar explicar. O Beverly Hills é um comedy club muito legal, mas ele é um bar, ele é igual o Comedians, por exemplo. Já o acústico, ele é igual o Minhoca, ele só tem cadeiras, entendeu? Ele não tem mesa pra galera ficar comendo, só tem cadeira, então a galera chega. Mano, é só ingresso antecipado, então não fica esperando as pessoas chegar. Chegou, todo mundo dali, começa. E aí o que aconteceu? O Beverly, como é um bar, eles, dá uma segurada pra galera ir comendo e tal, chegar de todo mundo, tá ligado? Todo mundo comer, ser servido, pra aí sim começar o show. Aí, começou lá no Beverly, começou 9h30 mais ou menos, não, 9h40 eu acho que começou 9h40. Aí o Bernardo Veloso, ele faz um esquenta antes, o que pra mim é muito bom, não entrar no seco. É ele que faz o oba, então ele fez o oba, me chamou, fui o primeiro, pedi pra ser o primeiro, né, porque eu tinha outro show. Aí saí de lá 10 pras 10, o show era às 10. Aí eu falei, mano, pelo menos uns 10 minutos, acho que vai atrasar, né? Então, vou chegar lá 10h10, tem mais um pra abrir, o outro vai estar abrindo, eu chego lá, beleza. Na hora que eu estacionei o carro, ainda meio tranquilo, estacionei o carro, saí meio tranquilo, mas já correndo, sabe? Estacionei o carro, saí correndo, mas andando de boa. Na minha cabeça, mano, isso era 10h13, sei lá. Falei, beleza. Na hora que eu tô saindo, eu cumprimentei o Pedro Paulo, que ele tinha feito o show das 8 no acústico. Aí eu comentei ele falou, mano, eu acho que estão te chamando agora. Eu falei, tá porra. Aí subi correndo, na hora que eu subi eu vi as palmas. E aí, na hora que eu entrei, o André Grupo, que foi a outra abertura, saindo do palco e o Abner subindo. Ou seja, pela primeira vez na minha vida eu perdi um show. Já aconteceu várias vezes eu quase perder, né? Quando é 2 sessões com o Diogo Almeida, direto acontece isso. Normalmente eu sou bem precavido e chego realmente meia hora antes. Mas já aconteceu de eu chegar bem em cima, já falei pra vocês. Mas hoje eu cheguei muito em cima e perdi o show, mano. Aí eu só sentei lá e assisti, né? E aí eu fiquei pensando ainda, falei, mano, é óbvio que ele não vai fazer isso, né? Mas fiquei pensando na possibilidade do Abner falar assim, tinha um amigo meu que abria aí, chegou depois, então ele vai fechar. Mas isso não faz nem sentido. Mas fiquei pensando ainda, falei, mano, se ele me chamar, tem que estar preparado, né? Vou fazer isso e isso. Mas já, tipo assim, mano, não vai chamar, caralho, não faz sentido. E aí, realmente, mano, não fazia sentido e ele realmente não chamou. E ele me viu, na hora que ele falou, mano, aí quando saiu do palco, eu fui lá falar com ele, ele falou, mano, na hora que eu tinha acabado de chegar, você entrou, eu falei, puta que pariu. Eu falei, mano, se eu não tivesse pegado
um semáforo fechado tinha dado tempo. Foi muito em cima, mano, muito impressionante. Se o André Globo tivesse perguntado, tipo assim, não sabia que eu não tinha chegado, e falar assim, e ele chegou? Não? Aí eu abri a porta e falava, cheguei sim! E aí entrava. E aí, mano, ou seja, perdi o show, fiz um, né? O bom que foi um show legal, mas eu tenho um problema que eu quero botar pra fora, dividir com vocês, que eu já percebi isso, mas já não tá me travando tanto. Porque eu já percebi isso com o último texto novo que eu tava testando, eu percebi, e aí eu percebi que depois volta. Como assim? Vou explicar. Quando eu faço um texto a primeira vez, costuma ser bom. Não sempre, mas quase sempre que eu me dedico a escrever um texto e eu vou testar ele, ele funciona muito bem na primeira vez e depois ele para de funcionar por algumas vezes. Depois volta, mas as primeiras vezes que eu faço, ele não funciona tão bem. E eu percebi que é o seguinte, a primeira vez fica mais natural, mano. Eu fico, por mais que eu esteja testando, aliás, como eu tô testando, é um negócio que eu nunca falei antes, ele sai natural, entendeu? Quando eu vou fazer de novo, aí eu já fiz uma vez, aí já tem dois problemas. O primeiro, já não é mais tão natural, ou seja, já tô falando o bagulho que eu decorei na primeira vez, não. Então tem esse ponto. E segundo ponto, qual que era o segundo ponto? O segundo ponto também é o seguinte, quando eu faço uma vez e funciona, quando eu vou fazer de novo, ele já tem uma régua, entendeu? A primeira vez que eu faço, eu vou despretensioso, porque eu nunca fiz, então eu não sei se vai funcionar ou não. Se eu faço a primeira vez e funciona, na segunda vez eu já vou com essa régua, eu falo, mano, tem que funcionar igual a outra. E aí eu boto uma pressão que não existe e aí é ruim. Aí hoje aconteceu isso. Tipo assim, não foi ruim, foi bom também, mas foi infinitamente pior do que a primeira vez. E o detalhe, a primeira vez não filmou, hoje filmou. Olha que merda. Mas é isso, né? A vida é assim. Mas deu tudo certo no final das contas. Fiz um show, foi um show legal. E tô indo pra casa aí com os 3 pontos, né? Era pra ter ido com 6, mas tô indo com 3. E agora eu vou contar pra vocês o meu carro. Eu percebi hoje que eu tô com uma confiança muito grande na vida. E eu falei, mano, essa confiança tá me botando em risco. Por quê? O que acontece? Eu precisei ir pro CD hoje de novo, trabalhar, né? Eu tô de home office, mas eu precisei ir numa reunião presencial lá no CD. Beleza? Beleza. Aí, eu pensando como é que eu vou lá pra Barueri buscar o carro que ia ficar pronto hoje, né? Aí eu falei, mano, já sei. Eu vou... O meu plano, a empresa que eu trabalho tem vários fretados que vai lá pro lado de Barueri. Aí eu falei, mano, já sei, eu vou pegar o fretado pra Barueri, né? E aí eu pego um Uber, da onde o fretado me deixar, eu pego um Uber. Beleza? Beleza. Aí eu falei com o gerente lá do CD, falei, Maurício, qual fretado que vai pra Barueri? Aí ele falou, mano, a Fernanda pega esse fretado. Ele falou assim, do Valdemir, do que o Valdemir pega, vai pra lá, deixa eu falar com ele. Aí ele falou, ó, o Valdemir falou pra mim que o dele vai pra lá, mas dá uma volta muito grande e demora. O da Fernanda eu acho que vai direto pela Anhanguera, é mais rápido. Vou falar com ela. Ele falou, isso mesmo, o da Fernanda sai 4h40, mas é bom você estar lá embaixo já 4h30 pra pegar ele. E ele vai mais rápido, você chega lá 5h20 no centro de Barueri. Falei, top, fechou? Beleza. Aí, fui lá e desci. A Fernanda, procurando a Fernanda não tava lá porque ela saiu mais cedo, eu não sabia. Aí entrei no ônibus, ele falou assim, geralmente é o micro-ônibus. Aí eu entrei no micro-ônibus e aí eu perguntei pra uma menina, que ela não mentiu, mas ela não sabia muito bem. Eu falei, esse busão aqui vai pra Barueri? Ela falou, vai. Aí eu falei, beleza então. Fui lá e entrei. Aí passou um tempo, entrou outra pessoa que me conhecia, falou, o que você tá fazendo aqui? Fazia tempo que não me via, né? Eu falei, eu vou lá pra Barueri, mano. Esse fretado aqui. Aí eu aproveitei de perguntar, né? Eu falei, esse fretado aqui que a Fernanda pega? Ali não, pô, ela pega o Itapevi, sei lá. Esse aqui demora mais. Ela pega, acho que é aquele ali, ó. Aí eu fui lá e peguei. Devia ter uma placa, né? Mas como é sempre a mesma pessoa, as pessoas já sabem quem pega. E aí eles sabem pela pessoa, igual eu fiz. Só que a minha pessoa não tava lá, né? Essa que foi a merda.
Aí beleza, fui lá, fui no outro ônibus e perguntei pra uma pessoa que eu já conhecia, né? Mas não falava há muito tempo também, que ela até saiu da festa e voltou. Eu falei: oi Sandra, tudo bom? Sabe se é esse fretado que a Fernanda costuma pegar? Ela falou: acho que não. Aliás, ela nem falou acho que não, ela falou não. Falei: você que vai pra Barueri? Ela falou: você vai pra Itapevi. Só que ele passa em Barueri. E a arrombada falou: com certeza. Não sei o que. Eu falei: então beleza, vou descer e ver qual que é o da Fernanda. Aí nisso eu vi o Valdemir, eu fui perguntar pra ele, que era o cara do primeiro. Aí ele falou: é aquele ali. E aí o bagulho saiu, fecharam a porta e foram embora. E eu fiquei. Aí beleza, falei: não, vou dar meu jeito. Aí eu falei: mano, tem algum que vai pra Carapicuíba? Aí essa parte, primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, que a confiança não é minha, nesse caso não foi a minha confiança, foi do Valdemir. Sabe pessoa que fala as coisas sem ter certeza, mas ela não fala, tipo, eu acho? Sabe gente assim? O Valdemir foi desse jeito, eu fiquei impressionado com a segurança dele. Porque eu falei assim: eu vou num mecânico, vou lá no mecânico pegar meu carro, e ele fica lá em Barueri. Ele falou: mas em que lugar de Barueri? Aí eu falei: ali perto do quartel. Aí ele falou: ué, não tem mecânico perto do quartel. E aí como é que, mano, você tem que conhecer um lugar muito bem pra alegar pra uma pessoa que te falou assim: o meu carro tá no mecânico perto do lugar X, e a pessoa falar: não tem mecânico perto do lugar X. Você entendeu? Porque, tipo assim, se eu tivesse falado assim: você conhece algum mecânico lá? E aí ele falar: não conheço. É uma coisa. Agora, se o meu carro tá lá, eu já fui até lá levar o carro. Você concorda? Eu tenho certeza que é. E ele falou: não, pô, ele não tem mecânico não. Falei: pô, claro que tem, cara. Abri o mapa e falei: é aqui, ó. Aí ele falou: puta, aí não tem nenhum que passa aí não. Eu falei: não, mas pode ser perto, eu pego um Uber de lá. Aí ele falou: mano, puta, aquele ali, ele ficou tentando arrumar e ficou tentando parar a van que tinha ido na portaria pra eu conseguir alcançar eles. E aí eu falei: mano, não vai conseguir. Aí eu falei: preciso já bolar caralho, ficou vermelho. Pera aí que eu acho que o meu... Vou dar uma resinha aqui, porque eu acho que o meu sem parar não passou, ficou vermelho. Vou esperar aqui, né? Eu não vou tomar uma multa à toa, do nada. E agora? Eu vou ver aqui se chega a notificação do C6. Se chegar é porque passou, né? Bom, até agora não, mas demora. Ô, caceta. Será que não vai vir ninguém aqui não? Eu posso ir embora, será? Mano, eu acho que eu posso, né? O que eu faço? Seria tão bom se vocês conseguissem me responder, né? O Thiago trabalhando sem parar. E aí? Eu tenho sem parar. Passou. Eu acho que eu posso ir embora. Eu acho que vai chegar eles vão ver na placa. Vai tá lá que eu não passei. Vão ver na placa, vão ver que eu tenho tag. E aí libera, não é isso? Não é isso, produção? Eu acho que é, porque aqui não vai vir ninguém não, viado. Eu vou embora. Eu vou embora, mano. Isso aqui deve ter passado, né? O que vocês acham? Eu acho que passou. Acho que também se não tivesse passado ia acender. Não, mano, sei lá, não acendeu a luz verde, sabe? Enfim, vou embora. Aí, então teve a confiança do Valdemir que me impressionou, e depois a minha. Por quê? Aí meu plano mudou. Eu peguei um fretado pra... Eu abri o Google Maps e vi que realmente o lugar que eu tava era perto de Jandira. E aí, pra Jandira não tinha, mas tinha pra Carapicuíba. E era um pouco mais perto de Carapicuíba do que o lugar de Barueri que eu conheço ali, que é o centro, né? Aí eu falei: mano, vou pra Carapicuíba. E aí eu entrei no fretado de Carapicuíba e falei: você vai pra Carapicuíba? Vai pra Carapicuíba. Eu falei: beleza. Aí fui. E aí, ó, meu plano: vou descer em Carapicuíba, pegar um Uber e vou de Uber pra lá. Beleza? Beleza. Isso o horário apertado, né? Porque o cara fecha às 6. Beleza. Aí, primeiro ponto. No que eu tô no fretado, eu falei pra ele: eu tô indo de fretado. Aí ele falou: mano, não consegui, porque ia trocar os rolamentos também do que tava roncando ali de trás. Aí ele falou: mano, com o seu rolamento veio errado, porque seu carro tem ABS. E seu carro é 2005, tem ABS, sabia? Aí eu falei:
sinceramente não sabia. Aí ele falou, então, e aí veio o rolamento do que é a versão sem ABS, e aí eu troquei, aí veio outro do novo, mas não é o novo, e aí eu não consegui trocar, e acho que não vai conseguir trocar hoje. Aí eu falei, peraí, você tá me dizendo que tem a chance de eu chegar aí e não pegar o carro, porque eu tô indo de fretado e de Uber. Não tem como eu não pegar o carro. Aí ele falou, mano, pega a segunda. Aí eu falei, não, cara, eu preciso do carro hoje. Aí já tinha confirmado com 2 shows, tá ligado? Já tava dentro do fretado, e eu falei, não. Aí ele falou, não, pode vir então que nós dá um jeito aqui. Aí eu falei, faz o seguinte, se você não tiver trocado o rolamento, não troca e depois eu troco. Aí ele falou, beleza. Aí ele pegou e falou assim, aí depois no meio caminho ele falou, mano, consegui aqui a outra peça, já troquei, vou alinhar aqui, até você chegar, tá pronto. Falei, beleza. Fechou. Aí, quando eu desci em Carapicuíba, senhoras e senhores, desci da van em Carapicuíba, cidade maravilha, cidade modelo, cidade de Carapicuíba, desci, cidade feia do caralho, na verdade. Aí, primeiro ponto, eu extremamente bonito para aquela cidade, arrumado, com meu tênis novo, comprado em Paris, e andando, porque o cara me deixou num lugar que eu falei, puta, se eu pedir Uber daqui, ele vai dar uma volta, tá ligado? E tava trânsito, eu falei, mano, eu vou a pé até ali, ó, que eu já pego no sentido que eu quero ir e economizo esse tempo do cara ficar parado aqui, porque até ele chegar até aqui, vai demorar. Aqui eu pego um que já tá vindo dali, ó, e já tá no esquema, porque o lugar que eu ia não tinha trânsito, mas o lugar, você entendeu? A mão que eu ia tava sem trânsito, mas a outra tinha trânsito. Aí eu falei, né, então beleza, vou atravessar. E aí no que eu tava atravessando, pensa num lugar feio, passei do lado, embaixo de uma ponte assim, eu falei, mano, isso aqui pra eu ser roubado é muito fácil. Com a mochila, com o notebook do trampo, entendeu? Meu tênis de Paris, que na verdade é de Portugal, mas falar que é de Paris parece que ele é mais legal ainda. E eu falei, puta que pariu, eu vou ser assaltado aqui. Aí primeiro ponto, que é a minha confiança, falei, eu acho que não foi um plano muito bem arquitetado. Aí, beleza, na hora que eu chego no ponto da rua que ia pro lado que eu queria ir, eu falei, fui num lugar que é o Camelódromo de Carapicuíba. Olha, pra quem, que carrossel, hein? Que altos e baixos da minha vida. Tava comendo croissant no pé da Torre Eiffel há 2 semanas e hoje eu tava no Camelódromo de Carapicuíba. Camelódromo em qualquer lugar já não é, né? Imagina de Carapicuíba. Aí eu tô lá no Camelódromo, falei, vou esperar o Uber ali. Vi umas lojinhas, eu falei, vou ficar lá pra não ficar mostrando meu celular. Aí fui lá, encostei numa lojinha, catei meu celular e chamei o Uber, que na verdade é o 99, né? Quando eu falo Uber, sempre entenda que é 99, que eu tenho preguiça de ter 2 aplicativos, eu só tenho o do 99. E porque o 99, R$500 na conta do 99 rende 220% do CDI. Então eu deixo o dinheiro lá. E aí, como eu já deixo o dinheiro lá, eu já não uso mais o Uber, só uso o 99. Beleza. Chamei meu Uber e aí que veio a minha primeira estalo. Que eu falei, não é toda a cidade que tem uma oferta boa de 99. Entendeu? Morato, teve uma época que era proibido ter 99 lá. E eu falei, e se aqui não tiver? O que eu vou fazer? E aí comecei a pensar no plano B, né? Falei, porra, se não tiver, eu vou ter que ir de trem, talvez, até Jandira, que eu vi que era perto, né? A oficina era perto de Jandira. Aí eu falei, beleza, tem dinheiro pro trem? Não tem. Falei, então posso achar um caixa eletrônico e sacar. Tem cartão do banco? Não tem, porque hoje em dia nós estamos mal acostumados que o celular faz tudo. Você paga o celular, documenta no celular, tudo é no celular. Aí eu falei, mano, se eu não conseguir um Uber aqui, eu não sei o que eu faço. Eu tô perdido. Eu comecei a pensar já. Falei, mano, será que se eu for na polícia, eles me ajudam, me dão uma carona até, sei lá, se eu for na estação e chorar? Eu não sei o que eu vou fazer. Você entendeu que eu tava sem plano B? Eu falei, mano, e agora? Aí depois descobri que parece que a CPTM agora aceita aproximação, viu? O celular. Nós tá igual Londres. A Paris não aceita e Carapicuíba aceita. Então chupa Paris, né? E aí, mano, foi foda, hein? Aí eu chamei Uber. E aí no 99 tem um negócio que fica ali, uma barrinha de carregando, né? Quando você chama, tipo, localizando o motorista. E aí tem um segundo estágio da barrinha que é complicado, que ele fala assim, estendendo o raio da busca. E eu falei, meu amigo, se não achou aqui perto, tá estendendo? Olha, se não achou um carapicuibano que queira me levar, estender pra qualquer outro lugar não vai me resolver. E aí eu comecei a ficar preocupado. E
Aí foi aí que eu comecei a elucubrar essas novas teorias de como é que eu sairia de Carapicuíba. Falei, agora eu não posso virar um mendigo em Carapicuíba. Mano, comecei a dar um desespero. Eu falei, será que tem táxi? Olhei em volta, nem um ponto de táxi. Falei, mano, porque o táxi eu ainda posso pagar com aproximação, né? Falei, mano, e aí, o que eu vou fazer? Comecei a cogitar, falar com as pessoas da lojinha. Falar, eu posso fazer um Pix e você me dá aí 10 conto? Eu faço Pix de 20, pô. Dá 10 conto aí só pra eu pegar um trem. Já comecei a pensar. E aí nisso apareceu um Uber e não cancelou. Tava finalizando a corrida, chegou, me levou. E aí, segunda parte, que eu acho que eu vou ter que parar ali pra pegar a janta e depois eu conto a segunda parte. Então vai ter segunda parte, vai subir a musiquinha. Não se desespere, não passe, porque vai ter continuação, tá bom? Tô chegando aqui no Burger King. Porra, faz tempo... Não, eu comi com o André, né? Faz tempo que eu não venho com o meu carro no Burger King, mas o dia que eu vim de carona com o André, eu fiz ele parar pra eu pegar a janta. Caralho, tem uma parte de sapato na rua aqui. Nunca imaginei que eu ia ver. Tem pelo menos 3 pares de sapato na rua, aqui perto, em frente ao Burger King. Paro na vaga de velho, pra salvar algum velho. Não vou parar na vaga normal, porque eu não... Já posso ter tomado a multa de evasão de pedágio, não quero tomar uma de parar em lugar de velho. Então, não se desespere, eu já volto, hein? Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau não, até já já. Opa, voltei, hein? Voltei pra terminar aqui a história. E eu queria falar agora do carro. Vai vendo, né? O cara, ele falou que ia ficar pronto hoje. Aí depois falou que não ia, depois falou que ia. Aí quando eu fui pegar... Desculpa que eu tô comendo uma batata. Quando eu fui pegar o carro, o cara falou assim, então... Eu tô te entregando hoje que você vai precisar do carro, mas eu nem andei muito com o carro. E quando faz o câmbio do carro, do Fit, ele precisa andar com ele uns 60 km para ele calibrar a embreagem do câmbio automático. Então você vai ver que ele vai estar meio estranho, vai estar trepidando ainda, ele vai estar meio esquisito e você vai ver que ele vai melhorando com o tempo, mas talvez esteja estranho, mas é assim mesmo. E aí ele falou assim, se passar uma semana e não resolver, você vai ter que trazer aquele aqui de volta pra eu dar mais uma calibrada aí, não sei o que. E também talvez tenha que arrumar e trocar, sei lá, o coxim do câmbio do motor, que já tá muito arriado. E aí talvez essa vibração esteja passando por causa dos coxins. Então talvez precise fazer. E aí eu fiquei pensando, você ficou um mês com a porra do carro aí. Talvez você não fez essa merda já. Só que eu não falo, né? Eu sou trouxa. Também não ia adiantar nada, né? Ele ia falar, não fiz. Não vou fazer, dá pra fazer agora também. Aí, resultado. Mano, eu saí com o carro muito pior do que quando eu deixei. Porque eu fui com o carro andando. O meu carro, ele tinha um probleminha, mano, mínimo, que ele não dava ré na subida. Tá ligado? Era o único problema real, assim, né? Ele dava uma tremidinha numa certa velocidade, mas nem incomodava, fazia até uma massagenzinha. Era tipo um carro como se eu estivesse dirigindo uma cadeira de shopping, dava uma leve trepidada, mas isso eu já tinha me acostumado. E não dava ré. Mas só que é tipo assim, não é que não dava ré em nenhuma circunstância. Não, ele só não dava ré numa subida muito inclinada. Se fosse uma subida de boa, ele até ia. Mas uma subida muito inclinada, ele patinava e não ia pra trás. E aí, já tá assim há uns 3 anos. Quem me segue há muito tempo tá ligado que faz tempo que eu falo que meu carro não dá ré. Então, eu podia continuar tranquilamente com o carro do jeito que tava. E aí eu saí de lá. Mano, eu até mandei áudio pra ele. Eu falei, mano, isso aqui é normal? Mano, o carro dando uns trancos. Parava assim no semáforo, no trânsito. Aí eu acelerava, o carro não saía do lugar, mano. Fazia... Aí se eu acelerasse muito, do nada ele saía e dava um tranco. Falei, tá porra, esse bagulho não tá normal não. Aí eu falei, mano, é normal isso aqui? Ele falou, não, é normal. E aí eu acho que é normal mesmo, porque agora já andei 70 km. E agora ele ainda tá
dando uma tremida que não dava no começo, mas já tá menor. Agora eu já notei também. Mas os bagulhos, sabe? Os BO que tava dando, já tá bem menos, já tá andando bem melhor agora. E só que eu não testei. Vai ser muito engraçado eu parar na subida e tentar dar ré e ele não subir, mano. Eu acho que eu vou tentar fazer isso com vocês aí comigo. Minha mina morrendo de fome em casa, querendo jantar, e eu querendo testar o carro, testando a ré do carro. Mas vamos ver. Eu vou... Puta, pior que só tem subida pra casa, não tem uma descida. Como é que eu faço? Ah, já sei. Eu vou dar a volta. Se eu for por baixo, aí eu tenho que ir ali e aí dá pra me parar ali na subida fazer isso. Minha mina em casa com fome, eu com o lanche dela dando volta no quarteirão pra poder testar a ré do carro. Mas tem que testar, né, pô? Podia também testar outro dia, né? Porque vai, né? Mas enfim, já vou testar agora que eu quero dormir já, sem essa dúvida, né? Ansioso que chama. Então vamos lá, vocês vão estar comigo aqui e eu vou dar pra vocês o parecer se agora eu tenho ré ou não tenho. Vamos ver. Enquanto isso, vou contar uma piada pra vocês. Tinha 3 caras discutindo pra ver quem tinha a pior doença. Aí o primeiro deles foi o tuberculoso. Era um tuberculoso, eu não posso falar o que falava antes, que é muito errado. Então é só um cara com muita fome. Então ele não era de nenhum país específico, porque aí pode ser xenofobia, né? Então ele é só um cara faminto, certo? Então tinha um faminto, um leproso e um tuberculoso, né? Eles discutindo qual era o pior problema, né? Aí o leproso pegou e falou assim: mano, vocês acham que isso aí que vocês têm é ruim? Olha só. Aí ele foi lá e pegou a orelha assim, ó, puxou um pouquinho a orelha dele, saiu na mão dele. Ele puxou assim a orelha, plau! Aí foi lá e jogou a orelha no chão. Aí o tuberculoso falou: você acha que isso é problema? Olha isso aqui, ó. Ele fez... cuspiu no chão, não é que ele cuspiu, um pedaço do pulmão caiu no chão. Aí o faminto falou: vocês acham que isso aí é problema? Aí ele foi lá, pegou a orelha, chuchou no catarro e pau, pra dentro. Nossa, que piada nojenta, né, mano? Desculpa aí, eu não... Foi a primeira piada que me veio à cabeça. Quando a primeira piada que vem na sua cabeça pra você contar é essa, você deve ter algum problema aí, né? De autoestima. Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Estou chegando na ladeira. Vou estacionar o carro, parar um pouquinho aqui e vou tentar fazer uma baliza aqui. Deixa eu ver. Tem que estar nenhum carro vindo. Beleza. Estacionei. Botei no neutro. Botei na ré. Esperei alguns segundos para ele engatar. Soltei ele. Ah, moleque, adivinha quem tá dando ré? Mano, mas não tá. Olha o que vibra. Acho que não era pra ser assim não, viu? Acho que essa embreagem não tá muito bem calibrada não. Bom, pelo menos ele deu a ré, né? Antes ele não fazia nem isso. Ele subiu o giro, mas não tá normal não. Vou testar depois de uma semana. Cara, tô descendo no neutro, cara. Aí depois engata o carro andando aí. Bom, ele subiu. Então daria pra eu fazer a baliza. Eu não forcei muito porque eu não vou forçar à toa, né? Eu vou esperar mais um tempo. E também era uma subida bem inclinada. Mas, por enquanto, passou no teste. E é isso, tô chegando aqui em casa. Muito obrigado aí pra você que ouviu até aqui. Muito bom final de semana pra você. Hoje é sexta-feira. Curta aí, tá bom? Com responsabilidade. Ou seja, nada de armas. Use camisinha e volte no próximo. Valeu!